Olá, meus alunos, tudo certo? Olha só, vamos dar continuidade ao nosso capítulo número 20 da nossa apostila. Esse aqui já é um assunto do nosso terceiro trimestre, né? A gente já trabalhou a fórmula do Teorema de Pitágoras, que é uma das relações métricas de um triângulo retângulo. Lembre-se, quando a gente vai trabalhar agora sobre triângulos, as relações métricas, essas fórmulas que vai aparecer nesse conteúdo, elas só poderão ser aplicadas no triângulo retângulo. Lembre-se, um triângulo é considerado retângulo quando ele tem um ângulo reto dentro dele. O que a gente sabe sobre isso? A gente já sabe por assuntos anteriores, né, que a hipotenusa sempre é o lado oposto do nosso ângulo reto, e esses dois elementos aqui são chamados de cateto. Então, a gente sabe que o Teorema de Pitágoras, né? Isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto. E a gente sabia que a fórmula do Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Mas, na verdade, a fórmula correta é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Lembrando que a partir de hoje a gente não vai chamar mais a hipotenusa de H, e sim ela de A. Um cateto a gente vai chamar de B e um outro cateto de C. Então, não muda em nada a fórmula, só muda as letras, onde na verdade será a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. A gente já viu isso aqui anteriormente. Na verdade, o aluno não pode levar em consideração apenas a letra, e sim quem é a hipotenusa, quem são os catetos. Isso que o aluno tem que lembrar, ele não pode ir só pelas letras. Vocês vão ver agora, nesse capítulo, né, que vai existir alguns nomes, tipo altura relativa à hipotenusa, projeção ortogonal do cateto sobre a hipotenusa, cateto, hipotenusa. Então, olha só. Vamos partir do princípio do que a gente já sabe. Veja, o segmento AH, que é esse aqui, veja que ele está formando 90 graus com o segmento BC. Então, quer dizer que AH é a altura relativa ao lado BC. Então, quer dizer que AH será a altura relativa, que é um L, tá? Só que ficou em cima, relativa à hipotenusa. Vou repetir. AH vai ser a altura relativa à hipotenusa, porque a hipotenusa está aqui, ele está formando 90 graus. Agora, assinale na figura com lápis vermelho, vou fazer com caneta vermelha, a projeção ortogonal do cateto AB. Tá, mas o que é isso, projeção? Veja, vou passar minha mão, tá? Aqui, ela tá gerando uma sombra aqui, ó, embaixo dela. Pode ver, ó. Como eu vou mexer, vou acender uma outra luz aqui, tá? Ó, ela vai projetar uma sombra do meu lápis, ó. Tá? Em algum momento, ela vai projetar uma sombra, tá? Isso aqui é a projeção da minha sombra. Veja que, como eu vou mudando, a minha sombra, ela vai mudando, tá? Ó, aumentei um pouco a luz, teve uma sombra aqui, ó, da projeção do celular. Então, o que acontece? Eu quero que os alunos saibam o seguinte: essa projeção do cateto é como se eu visse com uma lanterna aqui, ó, e aqui ligasse uma luz. Essa projeção desse cateto aqui, se eu fosse ligar uma luz aqui em cima, seria essa projeção aqui, tá? Então, e se eu acendesse uma lanterna aqui em cima desse cateto AB, ela projetaria uma sombra aqui BH. Então, vejam bem. Assinale na figura com lápis vermelho a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. Esse cateto aqui vai projetar em vermelho essa sombra até aqui. Então, BH vai ser a projeção do cateto AB. Assinale na figura com lápis azul, então vou fazer com caneta azul, a projeção do cateto AC. Veja, o cateto está aqui. Se eu acender uma lanterna, uma luz aqui em cima, né, ele vai projetar isso aqui como sombra, como projeção.
tá? Então, o que ele está dizendo? Assinale na figura com lápis azul, fiz. 4. Complete o quadro abaixo com os elementos do triângulo ABC. Quem são os catetos? Lembre-se, isso a gente já sabe. AB é cateto e AC é cateto. Vejam, AB é cateto e AC é cateto. Isso a gente já sabia. Quem é a nossa hipotenusa? A hipotenusa é oposta ao ângulo reto. Então, BC é a nossa hipotenusa. Agora vem as duas situações novas. Quem é a altura relativa à hipotenusa? É esse pontilhado aqui, ó. Isso é a altura relativa à hipotenusa, AH. E agora, quem são as projeções ortogonais do cateto sobre a hipotenusa? Ou, às vezes, ele só diz, quem são as projeções do cateto? Vai ser o BH, lembrando, a projeção do cateto AB será o AH e a projeção do cateto AC será o HC. Então, as projeções serão do B até o H e do H até o C, ó. Do B até o H e do H até o C.